Olá, pessoas! Hoje vamos conversar sobre um tema um pouquinho polêmico: reencarnação. Eu vou te provar de forma lógica que só se vive uma vez. Isso vai revolucionar a sua forma de ver e viver a vida. Consequentemente, com absoluta certeza, vai potencializar os efeitos da ressonância harmônica. Estão preparados para essa quebra de paradigma? Então, vem comigo. Eu me interessei pela espiritualidade ainda na infância, devido a alguns fatos que aconteceram na minha vida. Eu não vou relatar agora, ou talvez eu já tenha falado alguma coisa sobre isso em um vídeo anterior, que eu acho que eu falo minha história. Não lembro. Enfim, eu vim de uma igreja católica, de uma família católica, né? E meu interesse pela espiritualidade começou a ir contra um princípio básico, assim, da igreja, do catolicismo, né? Que é morrer e ir para o céu. Então, o conceito de reencarnação, eu acho que foi o responsável pelo meu rompimento é, com a igreja, porque isso me fez, me tirou aquele sentimento de comunhão com o divino que a doutrina católica me proporcionava, né? Bom, a palavra religião vem do latim religare, que significa religar, ligar novamente, voltar a ligar. E assim eu segui meu caminho em busca de alguma forma, de alguma filosofia, de alguma forma, para voltar a me ligar a Deus e ao universo. Quando eu me tornei budista, eu entendi que o budismo é uma religião, uma filosofia, é uma doutrina humanista. O que significa que ele religa a gente mesmo, né? Ao eu superior, à centelha divina, como diz o professor Hélio Couto na ressonância harmônica. Então, o budismo é uma filosofia, uma religião humanista, tá? O engraçado é que a pergunta mais frequente que eu ouço quando eu falo que eu sou budista para alguém que não conhece, né, a filosofia é a seguinte: o budismo acredita em reencarnação? E aí, o budismo acredita em reencarnação? O que você acha? Minha resposta sempre foi sim, o budismo acredita em reencarnação. Porém, o budismo é uma religião humanista e acredita que apenas o ser humano, na existência que está, pode despertar, evoluir, revoluir, né? Fazer sua revolução humana. E assim, como consequência, né? Assim que a gente evolui como humano, a gente consegue evoluir como espírito, consequentemente. O resultado dessa causa reverbera por todas as existências. Então, a causa de evolução humana, ela reverbera por todas as nossas vidas, desde o infinito passado até o infinito futuro. Todas as nossas existências, todas as vidas que já vivemos e que ainda vamos viver. Então, o budismo trata de questões mais práticas. Ele trabalha na causa, no despertar da consciência, para colher o efeito que é a iluminação de todas as existências do indivíduo. Antigamente, eu tinha um forte interesse em saber quem eu fui nas minhas vidas passadas, né? O que eu fiz, quem eu era. Mas com os anos de estudo do budismo, eu acabei perdendo interesse, porque eu percebi que eu queria saber apenas para justificar algumas questões que eu estava passando na vida presente, que ou eu não dava certo em algum setor da minha vida, eu estava passando por alguma dificuldade, então isso é karma, então eu sempre queria justificar em coisas passadas. Porém, né, com o budismo, né, com a prática budista, que são os três pilares, né,
a prática, o estudo e a fé. Sem esses três pilares, essas três coisas, não pode haver budismo. Eu acabei compreendendo que o passado não me seria útil nessa vida, nessa existência. E isso já estava muito claro na minha mente há muito tempo. Mas como o Buda nos orienta, né, devemos ter o espírito de procura, buscar sempre aprender e entender a vida, né, de várias fontes, e principalmente quebrar paradigmas. Nenhuma verdade é absoluta, e às vezes pequenas verdades faz você entender uma coisa maior. E eu, Anne, eu bebo da fonte, e de várias fontes. Eu uso o discernimento, a lógica para validar todas as informações que eu recebo. No fundo, somos o que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso é de Clarissa Pinkola Estés, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, somos repetidamente o que fazemos. Tudo se repete, é cíclico. Entendi que a essência do que fui na vida passada continuava em mim. Então, independente dos atos que eu cometi no passado, sejam bons ou ruins, eles não importam. Porque o que levou eu a cometer aqueles atos foi o que eu era aqui dentro. E o que eu era aqui dentro, talvez ainda seja o que eu sou hoje, né? Então, eu compreendi que precisava melhorar muito os meus valores humanos e espirituais. E como a Clarissa disse, né? Fazer disso um hábito e não um ato. A minha principal ferramenta para isso foi parar de olhar para meu próprio umbigo, para as coisas que aconteciam comigo, para a minha história, e passei a olhar para a história dos outros, do ponto de vista do outro, da ótica do outro. É isso que a gente chama de empatia e compaixão, e isso é uma chave do despertar. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo que eu vou fazer sobre a diferença e sobre karma e dharma. Aguardem. Ano passado eu tive um momento de eureka sobre esse tema reencarnação. Não me lembro o que causou, acredito que tenha sido uma palestra do Pablo Marçal, de quem eu não aguentava nem ouvir a voz, devido àquele episódio do Pico dos Marins que eu julguei de acordo com a minha ótica, olhando pelo meu umbigo. E, enfim, como eu disse no vídeo anterior, né, eu resolvi descartar o carteiro e ficar com a mensagem. Quem conhece, né, o Marçal, a Nesteruk, né, o Hélio Couto e muitos outros que estão por aí, né, sabe que algumas vezes a gente precisa suportar o processo para poder viver o propósito, que é a sabedoria que eles trazem e nos doam, né, que faz essa doação pra gente. Então, voltando ao momento eureka, tive insight que realmente reencarnação não existe. Não existe, pelo menos da forma que a gente imagina. O espírito realmente é imortal. Ele é eterno, ele não morre. Ele já passou por várias existências, várias vidas e vai passar por várias outras. Porém, a sua vida como você conhece, acaba. Só se vive uma vez. Eu, Anne, tenho apenas essa existência. O meu espírito vai viver muitas outras, mas eu, Anne, quando morrer, acabou. A Anne morreu, acabou.
Então, o espírito vai seguir e a Anne será apenas um registro no tempo. Às vezes nem na memória das pessoas daqui uns 100, 200 anos. Apenas um registro no tempo. Eu te prometi que essa informação ia revolucionar a sua forma de viver, correto? Então, pois agora eu vou te entregar o que eu prometi. Desde que eu tive esse insight, né, eu validei pela lógica, né? Eu avaliei e validei com lógica. Eu transformei em conhecimento e eu absorvi isso com sabedoria, tá? Todos os dias eu acordo com a determinação de fazer a existência de Anne ser incrível, tá? Quero que ela desenvolva como pessoa e como espírito. Quero que ela seja uma pessoa de valor. Quero que ela crie valor para as pessoas que encontre no caminho. Quero que ela viva intensamente. Eu quero que Anne não se arrependa de nada, de não deixar nada para trás. Quero que ela viva tudo que o universo, que Deus lhe proporciona. Quero que ela tenha valores sólidos, mas acima de tudo, eu quero que Anne veja beleza e gratidão em tudo que a vida lhe oferece. Há muitos anos atrás, logo no início da prática budista, eu ouvi uma palestra do presidente Ikeda, que é meu mestre budista da Soka Gakkai, que faleceu dia 15 de novembro do ano passado. Eu ouvi essa palestra dele sobre como devemos ser. Eu aceitei isso como um manual a ser seguido. Faz todo sentido para mim, porque o que ele falou, como devemos ser, é exatamente como eu desejava ser. É exatamente como eu quero que a Anne seja nessa existência. Que seja uma existência memorável, incrível, única, porque ela realmente é única. Então, o querido presidente Ikeda, essa pessoa iluminada, ele fala que devemos nos esforçar para ser uma pessoa que todos querem por perto. Ele acredita que devemos cultivar qualidades como empatia, coragem, resiliência e um espírito de cooperação e respeito pelos outros. Presidente Ikeda enfatiza a importância de viver com uma profunda apreciação pela vida e pela dignidade humana, promovendo a paz e a harmonia. Ele sugere que devemos ser indivíduos que inspiram, que motivam os outros a alcançar seu potencial máximo, agindo sempre com compaixão e compreensão. Além disso, ele destaca a relevância de ser alguém que contribui positivamente para a sociedade, não apenas através de grandes ações, mas também por meio de pequenos gestos de bondade e apoio no dia a dia. Acredito que o entendimento que cada existência é única e a orientação budista clara do tipo de pessoa que a gente deve se esforçar diariamente para ser, vai acelerar, potencializar os efeitos da ressonância harmônica e, consequentemente, a revolução humana que o budismo nos urge e nos fala disso com tanta urgência. Aposto que vocês já ouviram de alguém: tô pagando todo o meu karma, tô pagando todo o meu pecado, todos os meus pecados com isso. Ou tô pagando meus pecados nessa vida porque na outra eu vou ter uma vida maravilhosa. Ou até mesmo, essa é minha última encarnação, tô pagando tudo para não voltar para cá. Já ouviram isso? Eu já ouvi muito. Então, muitas pessoas sacrificam a vida atual
por uma vida futura que elas nem sabem como vai ser. O achismo é algo terrível, né? Pois é. Esse achismo afeta tanto a nossa vida em todas as áreas, principalmente nos nossos relacionamentos. Então, esse achismo de viver uma ilusão, né, e não viver o presente, torna a nossa vida, a nossa existência, que é única, miserável, escassa, miserável. Tenho para mim que no final eu não quero olhar para a vida da Anne com remorso de ter vivido pensando em ter uma vida melhor na próxima encarnação. Não acho justo, não acho certo tratá-la como algo insignificante, sem valor. A Anne existe, a Anne está aqui e ela merece respeito. Além disso, quem me garante que a outra vida, a outra encarnação, vai ser melhor? Quem me garante isso? No meu entendimento, o que define o tipo de vida que levamos, os efeitos, são fatores internos e não externos. Na realidade, colhemos o efeito não do que fizemos, mas de quem fomos. E quem éramos na vida passada, ainda somos. Então, o que define, né, uma vida melhor é a nossa mudança, o nosso melhoramento como pessoa e como espírito. Então, o foco é fazer a vida da Anne ser uma vida única, incrível. E como falam por aí, né? Aquele famoso ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Vocês já ouviram esse ditado? Pois é. Você pode mentir, você pode enganar o mundo, mas jamais você mesmo. E também é impossível deixar de colher o efeito de quem você é realmente. A sua causa interna, você vai colher o efeito externo. Além do mais, a próxima encarnação, a próxima existência vai ser completamente diferente. Eu não serei a Anne, eu serei outra pessoa. E assim, eu amo ser a Anne, eu amo ter nascido no Brasil, eu amo o meu jeito de falar com as mãos, eu amo a família que eu tenho, os amigos, e por mais desafios que eu enfrentei, hoje eu tenho noção exata que foram esses desafios que me transformaram em quem eu sou, que me despertaram, que me trouxeram conhecimento, esse discernimento em procurar validar informações com lógica, antes de transformá-las em conhecimento e sabedoria. Bom, enfim, então por que sacrificar a vida da Anne em prol de uma vida futura que eu nem sei como será? E se eu for, por exemplo, milionária, bilionária, mas minha família for ligada a crimes horrorosos, sabe? Então, a gente tem uma visão muito estreita, muito rasa da vida e principalmente do que queremos, né? Somos muito imediatistas e rasos, né? Mas por lógica, você também tem que concordar comigo que se eu focar na Anne e dar para ela todas as oportunidades possíveis de ter uma vida próspera, uma vida de valores humanos e espirituais, de uma vida extraordinária, a pessoa que eu serei na próxima vida, na próxima encarnação, terá muito mais chances
de ter uma vida incrível. Você concorda comigo? Faça essa reflexão. E foi com essa descoberta que não existe reencarnação, do jeito que a gente pensa, né? Pelo menos eu pensava que existia, que eu entendi ainda mais os ensinamentos do budismo, de uma religião humanista, e o foco total no ser humano e nessa existência presente. Não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. O Buda falou isso. E parafraseando, não há caminho para a prosperidade. A prosperidade é o caminho. A prosperidade não é só dinheiro. É saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde nos relacionamentos, saúde financeira. A prosperidade, ela é o caminho para a prosperidade. Você me pergunta, o que isso tem a ver com potencializar a ressonância harmônica? Bem, se você entender que você tem uma existência única, só se vive uma vez, e que quando acabar não terá prorrogação, não terá uma nova chance, você fará o possível e o impossível para aplicar os ensinamentos do professor Hélio Couto. Você vai assistir às palestras mais de uma vez, você vai ler o livro, você vai fazer anotações, você vai procurar aplicar na sua vida diária, você quebrará os paradigmas e dará o seu salto quântico muito mais rápido do que você imagina. Essa semana eu estava assistindo novamente aquela palestra do professor que ele fala sobre ressonância harmônica. Ele fala sobre 3 pontos interessantes. Ele fala, para a ressonância funcionar de forma mais rápida, você precisa não fazer o mal, fazer o bem e soltar. Segundo ele, esses fatores aceleram o processo de limpeza de causas negativas, miasmas, matéria escura, que vem se acumulando na nossa aura desde muitas vidas passadas e algumas nas vidas presentes também, que a gente não é santo, né? Então, se você pensar direitinho e refletir, né, em tudo que eu falei, entenderá que isso significa focar em dar a melhor vida que a sua existência presente pode sonhar em ter. É a receita que o presidente Ikeda nos deu de forma clara e direta. De todos os papéis que desempenhamos na vida, exerça todos de forma impecável. Seja aquela pessoa que chega e ilumina o ambiente e não aquela que pesa. Que todos queiram conversar com você, que todos confiem em você, procurem para apoio, para orientação, que todos queiram viajar de férias com você, aquela pessoa que a festa só começa quando ela chega, aquele pai e mãe que você mesmo sonha em ter tido, seja aquele companheiro incrível que faz o seu parceiro melhor a cada dia, faz que ele manifeste a sua melhor versão. Então, enfim, vocês entenderam, né? Agora é colocar em prática. Difícil? Não é. Tudo na vida é treino. O treino gera perfeição. Fazemos o dever de casa, os exercícios, para ter nota boa na prova. Treinamos para ganhar, vencer no jogo. Assim é a vida. Vai treinando, passinho de cada vez. Como o presidente Ikeda fala, são pequenas ações. Foque, né, no ato atômico, né? Tem até um livro que fala sobre isso, tá?
E aí, né, quando a gente quer entregar o melhor da gente, Deus, o universo, coloca sabedoria, conhecimento no nosso caminho. E ontem eu recebi um e-mail de um escritor que eu gosto muito. Ele chama Robin Sharma. Eu até comprei alguns livros para dar de presente, porque eu leio no Kindle, né? Mas eu compro livros para presente, que é o melhor que você pode fazer, né? Dar de presente livros que te despertaram. Então, enfim, o primeiro livro que eu li dele, né, chama Clube das 5 da Manhã. E, novamente, quando eu indico e falo desse livro para as pessoas, elas torcem o nariz, sabe? Por causa do 5 da manhã, por causa do título dele. Mais uma vez, julgam a capa e descartam o livro, né? Julgam o carteiro e descartam a mensagem. Então, assim, quebrar paradigmas e dar chance à mensagem é importante. Às vezes, alguma coisa surge no nosso caminho para nos melhorar como pessoa, mas a forma que chega a gente não aceita. Tem que ser do jeito que a gente sonhou. Você sabe aquela história que o cara estava afogando e ele pediu Deus para salvar ele? E aí passou um cara de canoa, ele não quis. Passou um cara de jet ski, ele não quis. Passou um cara de barco, ele não quis. E ele acabou morrendo. E aí, quando ele chegou no céu, ele falou assim: poxa, Deus, eu confiei tanto no Senhor, eu pedi tanto, eu sempre tive tanta fé, rezei tanto. Na hora que eu mais precisei, o Senhor deixou eu morrer. Aí Deus falou assim para ele: mas, meu camarada, eu te mandei um jet ski, te mandei um barco, te mandei uma canoa. O que você queria mais? Você queria que eu descesse em pessoa e te tirasse do mar? Então, assim, vamos refletir sobre isso, né? Então, aqui, voltando, né, ao e-mail que eu recebi, divulgando um curso dele, eu vou ler para vocês. Então, o título do e-mail é A Filosofia dos 25 Verões Restantes. A vida passa muito rápido, às vezes parece que piscamos e os anos já se foram. Todos nós, inevitavelmente, acabamos como cinzas em uma urna ou como ossos enterrados. Sei que isso pode parecer meio pesado, mas lembrar de nossa mortalidade pode ser uma poderosa motivação para vivermos com mais urgência e foco. Recentemente, adotei uma nova perspectiva. Se eu tiver sorte e saúde, posso viver até os 85 anos. Isso significa que tenho cerca de 25 verões restantes. Pense nisso, apenas 25 verões, para aproveitar o calor, a natureza e fazer memórias incríveis com quem amamos. Cada aniversário, cada dia dos namorados, cada celebração familiar, são todos limitados. Contar nossos verões nos lembra de valorizar cada momento. Talvez você tenha mais ou menos verões pela frente, mas o importante é viver cada um deles intensamente. Eu li o e-mail e eu fiz a minha contagem de mais ou menos quantos verões me restam. Eu espero que você faça o mesmo. Isso vai levar a uma profunda reflexão. Se entendermos que essa vida é única, faremos o possível para sermos pessoas de valor, iluminando a nossa vida e a vida de todos ao redor. Vamos viver intensamente, com gratidão, com propósito, aplicando os ensinamentos do budismo e da ressonância harmônica na nossa vida. Então, o meu convite para você é: viva com urgência. Não deixe que as distrações roubem seus melhores momentos. Aproveite cada verão, cada dia. Faça valer a pena. Minha última dica:
se trate na terceira pessoa. Eu acordo e falo para mim mesmo: Anne, hoje eu vou te dar um dia maravilhoso. Eu vou fazer o possível e o impossível para que você aproveite cada momento. Não importa o que aconteça. No final do dia, o saldo será positivo. Eu te prometo, eu me comprometo com isso. A gente sempre tem que ter um saldo positivo no final do dia. Não importa as coisas negativas que aconteceram. Se aconteceu, reverta a balança. O importante é que no final do dia você tenha um saldo positivo. Muito obrigada por assistir até agora. Espero que tenha gostado, espero que tenha despertado alguma coisa em você, que tenha tido algum momento de eureka. Curta, compartilhe, comentem embaixo, façam perguntas, terei o maior prazer em responder. Quanto mais você interage com o canal, mais ele é entregue para outras pessoas, mais a gente consegue despertar outras pessoas. E é iluminando o caminho dos outros que a gente ilumina o nosso próprio caminho. Não é verdade? Então, te desejo um ótimo dia, um ótimo final de semana, uma ótima semana. Muito obrigada.